Continuando então o nosso programa, a gente falava para você que guardar apenas alguns mandamentos da Torá não é suficiente. Você continua gentil. Continua sendo gentil, cumprindo apenas alguns mandamentos. Como eu citava, o caso do Shabat, não comer os animais impuros e dar o dízimo. Você apenas está cumprindo 3 preceitos aí da Torá. Agora, se você cumpre esses 3 preceitos, mas o seu objetivo não é apenas cumprir 3 preceitos, é fazer realmente a vontade de Deus, aí você deve pensar em fazer um retorno às raízes judaicas e em cumprir, passar a cumprir toda a Torá, ou tudo aquilo que é possível se cumprir na Torá. Isso sem falar que na questão você comer carnes, guardar o sábado, comer carnes limpas, mas você está comendo carne com sangue, porque você não come kosher, o animal que você come, ele é morto e a carne vem com sangue, porque o animal não é abatido de acordo com a prescrição judaica, onde todo o sangue é escoado e o animal não sofre na morte, não tem estresse. Quer dizer que mesmo esse mandamento de não comer coisas impuras, você não está cumprindo como deve. E como eu disse, cumprindo apenas parte dos mandamentos, você vai continuar gentil. Agora, se você quer realmente fazer a vontade do Eterno, é fazer um retorno às raízes. E aí você vai aprender sobre os outros, os demais preceitos. E você vai continuar assim observando o Shabat, mas você vai poder agora ser completo. Ser completo na obediência a Deus. Oportunamente nós vamos estar falando com vocês sobre mandamentos cumpríveis e não cumpríveis. É óbvio que algumas pessoas entendem que nem todos os mandamentos são possíveis de se cumprir. A gente vai falar sobre isso, mas apenas um toque no assunto. Há sim, dos 613 mandamentos definidos pelos nossos sábios, há mandamentos que não são mais cumpríveis nos dias de hoje. Mas aí não é nossa culpa. Não são mais cumpríveis. Há mandamentos, por exemplo, que se aplicam ao templo. O templo não existe mais, então não é cumprível. Há outros mandamentos que não são possíveis de cumprir hoje, como o apedrejamento, não é? Como, por exemplo, mandamentos que se aplicam à mulher, não são cumpridos por homens. Certos mandamentos aplicados aos homens não são cumpríveis nas mulheres, como o caso da circuncisão, por exemplo. Mas nós temos aí um total de 271 mandamentos, dos 613, que são perfeitamente cumpríveis em nossos dias. Então, quando a gente fala em seguir a Torá, em cumprir a Torá, significa cumprir pelo menos os mandamentos que são possíveis de se cumprir nos dias de hoje. Então é possível você que cumpre parte dos mandamentos, mas que quer ser completo, que quer ter essa certeza, que quer retornar às raízes, que quer conhecer o Yeshua judeu, é possível você fazer a sua techuvá. E aí você obedecer plenamente. E você fazer parte do povo. Isso é possível. Então nós estamos explicando que o gentil não deve continuar, não pode continuar gentil. Não pode. Romanos, capítulo 11, Paulo fala com respeito ao enxerto na oliveira. O que é isso? Muita gente acha que ser enxertado na oliveira, que ele creu em Yeshua e que
em consequência da sua crença em Yeshua, ele está enxertado na oliveira. Não está. Não está. Não está. E por que eu digo que não está? A oliveira é Israel. Você pode ler lá no capítulo 11 de Romanos, você vai ver que a oliveira é Israel. E quando Paulo fala ali dos gentios, que alguns dos ramos foram cortados, e os gentios que creram foram enxertados, Paulo fala que os ramos vivem da seiva e da raiz da oliveira. Ora, se a oliveira é Israel, se a raiz é Israel, e se a seiva da oliveira corre naqueles novos ramos que foram ali enxertados, que fruto esses novos ramos vão produzir? Que tipo de frutos? Será que esses novos ramos vão produzir frutos diferentes dos ramos da oliveira ou iguais? É lógico que esses novos ramos ali enxertados vão produzir os mesmos frutos que os demais ramos da oliveira estão produzindo. E esses frutos significam o cumprimento da Torá. Então, os gentios enxertados em Israel irão produzir os mesmos frutos. E aí fecha com a Torá que diz: uma mesma lei haverá para todos, para o estrangeiro que se unir ao povo. Então, na verdade, o gentio, ele só está parte do povo realmente quando ele está vivendo também a Torá como os demais participantes do povo. Aí ele é parte do povo. Entenderam? Então não é cumprindo alguns mandamentos, muita gente cumpre ali, como eu falei, supostamente cumpre 3 preceitos e para por aí. Isso não tem valor nenhum. Isso aí não tem valor nenhum. Até porque o Shabat é um sinal entre Deus e Israel. Entre mim e vós será um sinal. Ah, Rav Shai, mas o Shabat foi dado lá no Éden para todas as nações. Foi. Mas o que as nações fizeram? Deixaram a Deus. Depois, na sequência, depois de Abel, foram poucos homens no decorrer da história, até o pai Abraão, que serviram a Deus. Então, Israel, Deus escolhe através de Abraão. Deus escolhe Abraão, chama Abraão e promete fazer da descendência de Abraão uma nação sacerdotal, por meio da qual todos os moradores da terra poderiam ser abençoados. E para este povo, então, ele dá o sábado. Aquele mesmo sábado que tinha sido dado lá no Éden, agora ele é atribuído ao nosso povo. E Deus disse, vamos ver aqui, que o Shabat, então, ele é dado ao nosso povo como um sinal de identificação. Existem sinais que identificam o povo de Israel. Por exemplo, um dos sinais que identifica o povo de Israel é a circuncisão física. Ela tem esse objetivo de identificar o povo com o povo de Israel. Os filhos de Israel. Eu sempre falo que a tentativa de se exterminar com a circuncisão era justamente para que o povo de Israel perdesse a sua identidade. Mas o outro sinal é o sábado. Em Êxodo, Shemot 31:13, diz o seguinte: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus fala, o sábado é um sinal entre mim e vós.
Eu não entendi antigamente. Um amigo meu disse que ele foi falar com um ortodoxo e ele, na tentativa de agradar o ortodoxo, ele falou assim: eu guardo sábado. E o ortodoxo falou para ele: sábado não é para você. Você não tem que guardar sábado. Por que você está guardando sábado? Você não é judeu. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Será que eu, por exemplo, posso, eu não sendo um policial, eu posso vestir uma farda de policial e sair por aí, me passando por policial? Claro que eu não posso fazer isso. E por que eu posso guardar o sábado, que é um sinal que Deus colocou no povo de Israel, sendo que eu não sou israelita? Por quê? Então hoje eu entendo aquela resposta que o ortodoxo deu para esse meu amigo, dizendo: por que você está guardando o sábado? Você não é judeu. E ele ficou meio chocado, porque ele achava que estava obedecendo a Deus, guardando o sábado, e hoje eu entendo isso. É fácil de entender. Na continuação diz o seguinte: portanto guardareis o sábado, porque povo santo, o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. A transgressão do Shabat daria a expulsão do povo. Então, assim, aqui nós vemos então a importância do Shabat para o povo judeu. É um sinal, é uma identificação judaica. Na continuação diz o seguinte: 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. E o verso 18, ele é bem claro, muito claro. Ele diz o seguinte: guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel. Tem muita gente que fala assim: o sábado é para os judeus. É verdade, você falou a verdade. Claríssimo isso aí. Quando você diz que o sábado é para os judeus, que você não precisa guardar o sábado, você está certíssimo. Você não é israelita, por que você está guardando o sábado? Está correto. Se você é parte do povo, eu tive a oportunidade de dar uma palestra no Rio de Janeiro, numa congregação, para muitas pessoas. Então eles me fizeram muitas perguntas e eu respondi. E eles diziam: mas nós temos que fazer isso? Eu falei: não, vocês não têm que fazer, porque vocês não são judeus. Se vocês fizerem a conversão à fé judaica, aí sim. Continue nos assistindo, obrigado por sua atenção. Shalom.